local, ficando exatamente o dinheiro do Chile no Chile. Abre um parênteses, o Brasil está próximo de entregar milhões e milhões e milhões, e já está entregando, a custas da Copa do Mundo, em evasão de divisas para os senhores do mundo. Fecha o parênteses. Voltemos ao Chile. A ideia do presidente era justamente o contrário. Era fechar a economia do Chile para que o Chile crescesse e não perdesse fôlego com especulação vinda de fora. E aí entra em cena um grupo que nós vamos tratar deste assunto em um DVD futuro decisivo, os Garotos de Chicago. E desta vez não levam garotos, igual levou do Brasil para estudar lá fora, em Chicago. Isso é um assunto muito extenso e eu vou detalhá-lo num DVD em breve, é compromisso meu. Mas agora o intercâmbio entre os garotos de Chicago e os garotos do Chile. Levam-se os garotos do Chile para aprender em Chicago como dominar os jovens chilenos. Esses garotos retornam para o Chile, agora já capacitados, para trazer uma educação, eu diria um condicionamento adequado, para que o regime venha a funcionar. Os garotos de Chicago agora são mestres no Chile e vão ensinar, doutrinar o gado chileno. É hora, portanto, da grande virada de mesa. É hora dos Estados Unidos tomar de assalto o poderio dentro do Chile. E agora, a seleção chilena está disputando vagas para o Mundial. E vem bem, está a um passo de conquistar a sua efetiva classificação para a Copa de 74. Neste momento, em que o povo está anestesiado com pão e circo, que o ópio do futebol está correndo nas veias do chileno, é hora do tiro de misericórdia. O presidente deposto é assassinado e é exibido como troféu pelas emissoras controladas pelos senhores do mundo em todo o planeta, assim como você que é jovem viu Saddam Hussein, Gaddafi, entre outros, sendo exibidos como troféu. É uma prática corriqueira deles. No mesmo estádio, onde os dissidentes foram levados presos e ali ficaram sob custódia, neste mesmo estádio, tiveram que remover essas pessoas poucos dias depois, porque estava marcada a partida decisiva para o Chile e para a sua classificação. E agora, a população chilena deveria ficar entorpecida pelo futebol e esquecer que o país estava sendo tomado de assalto pelo capitalismo desenfreado promovido pelos Estados Unidos. O adversário, vendo todas essas atrocidades sendo cometidas, preferiu perder os pontos. Perder a partida por WO e não compareceu. E um dos momentos mais ridículos da Copa do Mundo se sucedeu, em que o time jogou contra um gol vazio e fez um golaço, daqueles que eu particularmente adoro ver. Que gol lindo, eu quero até repetir aqui agora. Olha o gol do Chile, o gol dos Illuminati contra a meta vazia, deixada vazia pelo time adversário. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Primeiro ataque da Tchecoslováquia. Aí está a bola passada para Petras. Ele procura a linha de fundo.
Continua Petras. Na pequena área, de canhota, a bola passa à frente do gol do Brasil. O que a gente tem como imaginário da ditadura, a repressão, a violência, a tortura, isso começa mesmo a partir de 69, quando a linha dura chega ao poder com o AI-5, em dezembro de 68. Desce a equipe do Brasil. Bola cruzada da esquerda. Entra Clodoaldo. Passa fora pela esquerda do gol da Tchecoslováquia. Sob o protesto de Hágara com a sua defesa pelo defeito de marcação. Doutor. Me chama de doutor Barreto. A gente vai se entender melhor. Que colchão, meu amigo, que colchão. Mais respeito com a minha mulher. Ali embaixo. Ampliando as lições deixadas pelo Estado Novo varguista, o futebol não é visto apenas como algo a ser controlado. Com imenso potencial de propaganda, a modalidade é mais do que nunca trazida para perto do governo. Na primeira Copa do Mundo do regime militar, a seleção brasileira se transforma em um circo mambembe. No Palácio das Laranjeiras, o presidente da República recebe diretores da CBD e os jogadores que regressaram invictos de excursão recente a vários países da Europa e da África. Ao cumprimentá-los, o presidente Castelo Branco elogia os craques da seleção que em Londres disputará a Copa Mundial de 66. Em que você convocou quatro selecionados, né? Você teve 4 times, verde, amarelo, azul e branco. Ao mesmo tempo, esses jogadores ficaram no mínimo 3 meses em preparação no Brasil, né? E cada uma dessas equipes tinha um itinerário pré-definido entre o governo e a CBD, percorrendo uma série de cidades que eram consideradas cidades estratégicas, tanto capitais quanto cidades importantes do interior, principalmente de Rio, São Paulo e Minas, né? Aí vai a equipe tcheca. Petras, atenção, Petras! Abre o placar no estádio Jalisco. São 12 minutos de partida no primeiro tempo. Tchecoslováquia 1, Brasil 0. Pare do Rezende. Eu não sei quem é Rezende. Ai! Eu não sei quem é Rezende, doutor Barreto. Eu não sei quem é Rezende. Doutor Barreto, eu não sei. Assim. Nada mais escapa ao controle do estado de segurança. Os clubes de futebol passam a submeter ao governo o nome de qualquer postulante a cargo de dirigente. Os documentos não deixam dúvidas. Os clubes estavam sob absoluto controle. Além dos clubes, nas principais federações de futebol, o controle era de amigos do regime. O presidente da Federação do Rio consta como informante em inquéritos dos órgãos de segurança. Em Minas, o presidente da Federação, coronel da polícia, apesar de investigado e acompanhado pelo SNI em diversos casos de corrupção, permanece no poder durante toda a ditadura, passando o poder depois ao filho. Em São Paulo e Rio Grande do Sul também estão homens de confiança dos militares. Rivelino vai bater a falta. Atenção, o Brasil marca! Rivelino empata a partida com a Tchecoslováquia. Eu acho que você quer ir pra casa, não quer? Eu posso te ajudar, mas você vai ter que falar. Ai! Mas falar o quê? Falar o quê? Tudo, a verdade. Mas me diga... A comissão técnica de 70, né, a gente nunca pode esquecer que tem uma intervenção direta, que é o caso do João Saldanha, né, que é uma demonstração de força do regime. Né. É polêmico, o João Saldanha estava desgastado com setores da opinião pública, etc. Mas é uma pressão constante, isso você percebe, claro, uma pressão constante do regime sobre a CBD, no caso do João Saldanha, até que a CBD efetivamente cede porque ele está desgastado. A saída do João Saldanha é uma intervenção direta do regime militar. Uhum. É isso? É claro. Isso é claro, entendeu? Porque ele já é um nome que é colocado sob suspeição, né, muito antes da sua demissão. Um incômodo que causava uma figura, não é só o vínculo dele com o partidão, não é essa a discussão apenas. É
a independência do João Saldanha. Né? O João Saldanha, de alguma forma, ele tinha autonomia para ocupar certos espaços, né? Rádio, e falar certas coisas que eram extremamente incômodas. E sempre havia uma dúvida sobre até que ponto vai o João Saldanha. Ou seja, o João Saldanha é uma figura, enquanto ele teve apoio popular, era muito complicado mexer. Conforme isso vai desgastando e vão se criando episódios na imprensa que vão colaborando para esse desgaste, né, que viabiliza esse projeto, que é um projeto não só de anular esse personagem, que é um personagem sobre o qual eles efetivamente sabem que não tem controle, né, como também de uma demonstração de força sobre a CBD. O técnico seria o Otto Glória. Eu fui ao América, eu não encontrei o Otto Glória. A pedido do doutor Passo. Não consegui. E por um acaso, e essa é a história, o Zagallo treinava o Botafogo. Aonde? Na Escola de Educação Física do Exército. E lá que nós nos reunimos. E aí surgiu, em um bom momento, o nome do Zagallo. As mudanças não ficam apenas na troca de treinador. A comissão técnica da seleção, que já tinha militares entre seus membros, ganha mais reforços da caserna. Aos militares da área técnica juntam-se agentes ligados à repressão e à inteligência. Tchecoslováquia 1, Copa do Mundo 70, Guadalajara, no México. Expectativa do público no segundo tempo do jogo em andamento. Chuta Gerson, na trave, Tostão, erra na hora H, estava quase na marca penal. Ai! Ai, esse cara é um ladrão, é um terrorista, um sei lá o quê. E eu paro aqui no lugar dele. O que vocês querem que eu diga? Que eu sou ele? Que eu saiba das coisas que estavam na cabeça dele? Eu não pertenço a nenhum grupo, não. Eu não sou de política. Tá melhorando. Quem foi que falou em grupo? Quem foi que falou em política? Tá pensando que eu sou idiota? Além da queda de João Saldanha, os militares impõem à CBD o brigadeiro Jerônimo Bastos na chefia da delegação. Este, por sua vez, leva para a chefia da segurança um agente da repressão, cujo nome consta nos dias de hoje nas listas de envolvidos com tortura. Sobrinho do Major Guaranis, revela os bastidores da escolha do tio como homem de confiança do regime na seleção de 70. Ele foi posto naquela posição para controlar qualquer tipo de desvio, que já tinha um trauma que vinha de João Saldanha. A imagem, né, ou então a figura, era para proteger a seleção de fora para dentro, mas não, sem dúvida a proteção era de dentro para fora. Com certeza era a função dele. 1-1 continua o placar em Guadalajara. Vai descendo o Brasil. Bola para Pelé. Dentro da área. Pelé. Oh, Brasil marca! Pelé, Brasil 2, Tchecoslováquia 1. Agora, 15 minutos de jogo na fase final. 2 para o Brasil, 1 para a Tchecoslováquia. Esse cara é um saco, porra! Colabora, porra! Colabora! Você tem 1 minuto para dizer tudo que sabe. Em campo, a seleção brasileira era a antítese daqueles tempos obscuros. Jogando um futebol de sonhos, arrebatava o mundo com sua arte e anestesiava os 90 milhões em ação de então. Uma conquista sob medida. Tudo o que o mais brutal governo de todos os tempos do Brasil precisava. Buscando a paz dos 4 cantos, aquele gesto de erguer asas ao povo. Não tem coisa melhor para um governo do que uma grande vitória esportiva, né? Realmente são eventos assim simbólicos, icônicos, carregados de paixão nacional. A população se entusiasma.